Olá, eu sou o Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes. Esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente vai contar para você o que te aguarda nesse ano de 2025. Quais são as expectativas com a volta do Donald Trump à Casa Branca? IA, criptomoedas, China, tudo isso e muito mais. E claro, sem esquecer do Elon Musk, o melhor amigo do Donald Trump, né, Diogo? Só que os dois têm sérias divergências. E para continuar em ritmo de 2025, a gente também vai falar sobre redes sociais para esse ano. Tem, Elton, pelo menos um obituário, uma decisão super importante e uma mudança que pode mudar tudo. Diogo matando os ansiosos do coração. E claro, vai sobrar um tempinho ainda para a gente trocar uma ideia sobre se a inteligência artificial já é capaz de ler as nossas emoções. Essa é uma pergunta que só a ciência pode responder. Bora pro papo, Diogo? Vamos. Ô, Diogo, você tem compromisso no dia 20 de janeiro? Ainda não. Você vai me fazer algum convite, cara? Não vai ser dessa vez não, cara, mas se você estiver pelos Estados Unidos, lá por Washington, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no Capitólio, porque o homem vai estar tomando posse na presidência dos Estados Unidos. Quem que vai fazer o show? Olha, boa pergunta, hein, cara? Taylor Swift, que não vai ser. Taylor Swift que não vai ser, né? É, deve ser aquele rapper porto-riquenho que ofendeu metade de Porto Rico. Mas se tudo der certo e se a gente não tiver uma nova invasão ao Capitólio, o que não deve acontecer, em 20 de janeiro é quando Donald Trump assume com uma promessa muito grande de mexer em várias áreas da economia e da própria vida social dos Estados Unidos. E uma delas é a tecnologia. E assim, as mudanças que ele vai fazer são mais anunciadas do que a própria posse em si. Já disse em carta, já disse em documento, já falou em tweet, já refez o que falou, os aliados dele falaram. E o que a gente vai fazer agora é fazer um apanhado disso a partir de grandes temas. O que você acha, cara? Vamos nessa, porque tem bastante coisa para discutir, porque o homem também vai e volta como ninguém. Vamos começar com ela, a inteligência artificial, cara. A inteligência artificial. Então, acho que é bom contextualizar qual que é o cenário atual, né? Então, hoje existe uma ordem executiva, que é tipo um decreto do presidente Biden, para a inteligência artificial. É uma ordem executiva que põe ali alguns casos de uso, então é bastante setorial, então pede, por exemplo, para a área da educação analisar o que precisa ter de inovação. Então, ela é uma ordem executiva que acaba sendo pró-inovação, mas também pensando muito na questão de uma IA responsável, de pensar casos de uso em que pode dar ruim, pode dar chabu, e o que a gente pode fazer para trazer mais segurança, mais ética, mais responsabilidade também. E uma coisa que tem nessa ordem diretiva é a questão da privacidade, né? Também, então tem vários, ela é bastante ampla, assim, quando saiu, eu li todo o documento, fiquei super, num estado até de... Eu falo, nossa, como eles pensam de uma forma multissetorial, porque não é uma ordem executiva que vai assim, para todos os órgãos precisa fazer a mesma coisa. Não, é setorial. Então, a educação precisa fazer isso, a saúde precisa fazer isso, e vamos ver tanto no que dá para inovar, do que a gente tem que pensar um uso mais seguro, mais ético e responsável. E o Trump é fã número 1 dessa ordem, não é? Não, senhor. Inclusive, ele anunciou que pretende rever. Toda ela? Pretende, na verdade, assim, de novo, né? O que a gente está falando aqui, pessoal, é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer realmente, porque a cabeça do homem vai e volta. Então ele já falou que poderia revogar toda essa ordem executiva do Biden, porque ela fere a inovação na inteligência artificial. Então ele quer trazer um olhar muito mais de uma desregulação mesmo desse processo. Né? Então isso para a inteligência artificial, isso é uma das coisas que a gente pode esperar. Né? Então ver como que vai ficar essa ordem executiva, que era uma ordem executiva bastante completa, bastante complexa também, e ver se vai ser revogada mesmo e o que vem no lugar. E aí isso dá, abre possibilidades inúmeras das consequências para a inteligência artificial, do desenvolvimento e da adoção nos Estados Unidos.
revogar a ordem diretiva é o que ele pode fazer com a caneta de presidente, mas ele pode fazer muito mais coisa apenas com o discurso e com o poder de sentar naquela cadeira da Casa Branca, Sim, né? só construindo a narrativa, né? E acho que a narrativa que eles estão construindo, porque ele tem um amigo ao lado dele, que você citou, né? O melhor amigo. O melhor amigo. Não é um cachorro. Quanto tempo será que vai durar essa amizade, né? Porque a gente devia fazer um bolão, hein? O ego dos dois é uma coisa que também começa a invadir os espaços, né? Gostei dessa, hein, Diogo? Será que tem espaço naquele salão oval para tanto ego? A gente vai ter que descobrir. Mas aqui a gente não está aqui para fazer previsão, né? Exato. Então, eu acho que a narrativa que ambos vêm construindo é justamente de uma IA... eu vou usar um termo aqui, que eu vou gastar o meu inglês. Tá louco. Non-woke. Non-woke. É primo do QAnon? Existe, né, essa ideia da cultura woke nos Estados Unidos, que muitos, né, eles colocam essa ideia de uma... que seria muito ligado ao progressismo, né? Então, isso na área de inteligência artificial, o nosso amigo do Elon Musk, ele fala que, por exemplo, o ChatGPT, ele é muito woke. O ChatGPT, que é um ser inanimado, ele é despertado, ele é ligado. Despertado, ele é woke. Woke. Ele é woke. Okay. Ele é ligado em pautas identitárias, pautas que isso. Tem não conexão. Deixa criar conteúdo que tem algum cunho racista, que tem algum cunho de... Então ele fala que isso... E aí o Musk ficou muito bravo porque ele quer criar um conteúdo racista. Ele quer liberdade de expressão, cara. Ele quer liberdade de expressão nas palavras dele. Tanto é que, por exemplo, ele falou, não, o ChatGPT é muito woke. Então o Grok, que é a inteligência artificial dele, do XAI, tem menos barreiras. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que você consegue criar conteúdos que, por exemplo, no ChatGPT ou com outras inteligências artificiais comerciais, você seria barrado de criar. Com o Grok você consegue. Eu sei que você já fez algumas coisas aí, porque você é total não woke. Eu sou... Você não coloque etiquetas em mim. Mas, deixa minha liberdade fluir. Deixa minha liberdade fluir. Mas, óbvio, né? Por conta do meu papel de pesquisador, vamos pesquisar. Até porque, assim, eu fiz parte do Red Team da OpenAI. Então, o Red Team é justamente essa equipe de segurança externa que vai ajudar a construir esses guardrails, que são essas barreiras, né? E aí, óbvio que eu fui testar no Grok, e aí ele liberou geral. Liberou geral assim, do tipo, eu consegui fazer, cara, uma imagem do Mickey fumando um baseado. Mentira! Sim! E não tô mentindo! Quantas regras foram quebradas aí? E aí escrevi uma coluna, inclusive tá publicado no UOL com a imagem e tudo, né? E isso traz uma série de questionamentos, né? Então, isso não irá passar nunca em uma outra inteligência artificial comercial. Se passasse é porque entrou em algum corner case ali, em uma brechinha que passou. Senão não iria passar. Mas no Elon Musk é liberado, né? Porque ele tá... E aí tem uma questão tanto de um uso ético da inteligência artificial. Um personagem infantil fumando maconha, será que a inteligência artificial deveria permitir isso? Esse é um primeiro ponto, né? Uma discussão ética, uma dimensão ética. Mas tem uma outra dimensão, cara, que é uma dimensão legal, né? De direitos autorais. Aí mexe no bolso, né? Aí mexe no bolso. Então também tá passando tudo lá. É woke e broke. Por que se a Disney processar o X? Meu filho! Então é isso. Então tem essa perspectiva de uma desregulação também da inteligência artificial. E se havia um espírito do momento, o espírito do tempo... Zeitgeist. Zeitgeist, como é que fala? Zeitgeist. Você tem certeza que é assim? Absoluta. Então tá bom. O Zeitgeist do tempo era o quê? A ideia de uma IA responsável? Talvez a narrativa, e nem precisa canetar, só pela narrativa, tanto Trump com o seu aliado Elon Musk faça arrefecer um pouco essa discussão sobre a responsável e entre um processo mais desregulado tanto do desenvolvimento quanto da adoção da IA. O que você acha? Eu concordo com você. E tem outra coisa que hoje em dia está no espírito do tempo, do Zeitgeist, a onda do momento, que é uma discussão sobre regulamentação das grandes plataformas, das big techs. O governo do Joe Biden foi
super único e nunca antes na história desse país, dos Estados Daquele Unidos, país. foi feito o que ele fez. Ele basicamente enquadrou todas as Big Techs por algum motivo que tinha a ver com minar a concorrência, com usar as suas plataformas para impedir que os rivais conseguissem... Monopólio que você quer chegar? Eu vou chegar lá. O que dá pra gente resumir com o monopólio é que o problema não é só haver um monopólio, é o que você faz com ele. Porque, em tese, se você tem um monopólio e não usa isso para impedir outras empresas de atuarem ou de tentar embarcar em outras áreas, há uma certa leniência, que inclusive foi o que aconteceu durante anos. Só que tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto várias procuradorias dos estados, Diogo, começaram a ver que as empresas estavam começando a usar esse monopólio para entrar em outras áreas, se tornarem monopolistas nessas outras áreas e impedir que novas empresas surgissem, novos negócios surgissem. O grande exemplo, o grande símbolo dessa onda é o Google, que foi condenado por monopólio por usar a busca e fazer o uso da busca pagando para outras empresas para ser o buscador padrão de vários celulares, de buscadores, inclusive de operadoras de celular. Ela usava o seu poder econômico para influenciar o mercado. Exato. Né? Então, porque ela pagava uma grana para os fornecedores para, você vai usar, coloca o Google aí de padrão. Né? Sim, sim. E o que os reguladores e os promotores perceberam é que essa prática ajudava a impulsionar outros serviços. Tanto é que, no final do ano passado, o Departamento de Justiça pediu um remédio para essa situação. E o remédio foi, o Google, bateu na porta do Google e falou, olha, a gente vai pedir para a Justiça para que você tenha que vender o Chrome. Porque o Google Chrome é uma das grandes portas de entrada para a internet. E toda vez que você escreve um termo que não é um endereço, você explicou bem na sua coluna, você vai fazer uma busca no Google. 60%, né? 60% usam. Como alternativa a isso, caso a Justiça não queira que o Google venda o Google Chrome, o Departamento de Justiça falou, então a gente tem que obrigar o Google a vender o Android. Porque o Android também é uma baita de uma porta de entrada para as buscas que são do próprio Google. Ok, Justiça, não quer forçar o Google a vender o Android? Pelo menos impeça que a busca do Google seja padrão no Android. Já vai permitir que outros concorrentes consigam competir de alguma forma. Se nada der certo, tem que vender o Android mesmo. Mas o mais impactante são as outras medidas. Porque o Departamento de Justiça não quer quer um remédio para as buscas, mas quer um remédio para impedir o monopólio em outras áreas, como a área emergente da IA. Tanto é que uma das coisas que deixou mais bravo o pessoal do Google era a sugestão de que o Google vendesse a parte que ele tem em empresas que desenvolvem inteligência artificial e, por acaso, tem algum serviço de busca. Por que eles pensaram isso? Cara, o Google já está tentando fazer aquele merge em acquisition. Não é só você que fala a palavra difícil. Desculpa, acquisition e hire. Que é contratar a galera. Contratar a galera ou já ver quem são as empresas que no futuro podem afetar o poderio do Google e já tá dentro dessas empresas para decidir o que elas podem fazer. Só que o Google não é a única empresa, certo? Tem várias outras Big Techs que também estão sendo processadas porque cada uma à sua maneira tem um jeito de fomentar o seu ecossistema para fazer com que os próprios serviços se sobressaiam em relação aos rivais. Aí na fila do processinho tem a Apple, tem a Amazon, tem a Meta, todas elas estão nesse grande balaio. Qual que é a questão agora com o Trump? Ele já disse que ele não gosta das Big Techs. Ele não gosta de como elas... Censuraram ele, cara. Como elas lidam com o fluxo informacional, porque elas, segundo ele, podam mais os republicanos, os conservadores, então tem que, de alguma forma, colocar um freio de arrumação na moderação que elas fazem. Só que ele é mais contra ainda você minar grandes empresas norte-americanas, porque isso atrapalha o que ele considera que é a principal missão dele como presidente, que é fazer frente à China. Mas disso a gente já fala lá na frente. Uma outra coisa relacionada às Big Techs tem a ver com essa vontade, essa cisma que o Trump tem de que as Big Techs podam e censuram os discursos conservadores. Tem uma lei lá chamada
Communication Decency Act, não é só você, viu, Diogo? O ato da comunicação da decência, ou o ato da decência na comunicação, que obriga, desde 1996, que as grandes plataformas digitais não moderem o conteúdo, porque isso impediria, de alguma forma, a liberdade de expressão. E, como a gente estava discutindo aqui, o Zeitgeist, o espírito do tempo, a discussão agora é que as empresas têm sim, e a pressão é para que elas tenham sim que moderar o conteúdo, para impedir discurso de ódio, para impedir que ameaças à democracia proliferem na rede. E a gente estava indo por um cenário em que todo mundo queria que essa seção 230 passasse a ser mais rígida, que obrigasse as empresas a fazerem sim moderação. Mas o Trump acha que isso daí é implementar a censura. Então, muito provavelmente, em vez de forçar a moderação, ele vai fazer o contrário. As empresas que hoje em dia moderam o conteúdo, elas vão ser responsabilizadas se elas moderarem demais. Agora, o que é demais, tu fica entreaberto. E quem é moderado fica ainda mais em aberto, né, Diogo? Esse é o desafio. Acho que esse é um debate no mundo inteiro, né, sobre o papel da regulação das plataformas, porque dependendo da sua visão de mundo, você vai querer que modere mais ou modere menos, né? E no caso do Partido Republicano, eles acham que deve moderar menos, até porque eles falam que eles são moderados demais, né? Até porque eles colocam discursos ali que muitas vezes precisa de um processo de moderação, né? Às vezes eles acabam, os dois lados, né? Mas eles falam que com eles acontece mais, de ultrapassar as barreiras do que está no termo de uso, e aí tomam um ban, eles ficam bravos. Então esse é um desafio mesmo que vai ter, que é mais uma das grandes promessas colocada aí com essa nova administração do Trump, que é revisitar então a seção 230, né? Precisamos ver. Precisamos ver no que vai dar também, se realmente isso vai acontecer. Mas tem uma figura ilustre que está assumindo aí, né? Exato. É praticamente certeiro que a seção 230 vai ser revisitada. O Trump colocou na FTC, que é o órgão público que lida com telecomunicação e algumas aquisições, um cidadão que já era servidor da FTC, mas que ele é muito contrário às Big Techs. Ele, inclusive, é crítico a elas e acha que elas fazem censura hoje em dia. Então, muito provavelmente, o Brandon Carr, esse é o nome dele, vai fazer passar algumas pautas que estão super alinhadas ao Trump em relação à visão que ele tem de que as Big Techs censuram determinados comportamentos, determinados conteúdos e discursos. E essa visão um pouco mais liberal de como as coisas devem ser feitas na economia, tem tudo a ver com outro plano do Trump, Diogo, que é nas criptomoedas. E essa parte é muito encabeçada pelo vice dele, o J.D. Vance, que é um baita do entusiasta nas criptomoedas e, inclusive, parte do documento que fala sobre a tecnologia de como vai ser no governo Trump, ele colaborou muito e a ideia é que o Banco Central tenha uma criptomoeda dos Estados Unidos. Já pensou isso? Um Banco Central ter uma criptomoeda? É claro que no Brasil a gente tem o Drex, e o Drex tem alguma coisa de blockchain, que é um dos componentes principais das criptomoedas. Mas não é uma criptomoeda, é um processo de tokenização das da transações. Moeda fiat, né, da moeda real, é outra perspectiva. E de fato, então, também o próprio Trump já mudou de opiniões sobre criptomoedas várias vezes, então é pra gente analisar também como que isso vai fazer. Agora ele se mostra muito mais favorável, então, tanto que depois, assim que ele venceu as eleições, você tinha Bitcoin? Você tinha? Eu vendi antes dele vencer. É sério? É sério. Ah, puta, Elton, aí você vacilou, hein? Uhum. Você tava apostando na Kamala Harris? Não, Você vendeu por quê? Você precisava pagar uma dívida Teve uma de bet? do Tigrinho. Você precisava pagar o jogo do Tigrinho? O agiota. Não, é porque teve uma grande queda no passado e eu fiquei com medo de perder essa grana toda. Tá. E aí eu me programei para quando subisse, Vender. não importasse quanto subisse, Beleza. que eu fosse vender. Eu não fiquei Entendi. esperando esse grande boom que teve Não, agora. foi uma estratégia boa, Elton. Então, mas se você tivesse segurado um pouquinho, óbvio que também a gente não está dando recomendação de investimento aqui, porque não dá para saber, obviamente, mas após a vitória de Donald Trump, subiu muito. Subiu muito justamente por conta disso, né? De que agora ele se mostra
mais favorável também às criptomoedas. Então, ele vem se mostrando cada vez mais favorável a esse processo um pouco mais desregulatório, né? Em que as coisas podem acontecer meio que no vazio ou ao lado do próprio governo. Sim, né? Porque, sim. assim, não é o Estado ali atuando especificamente, né? As criptomoedas acabam sendo um processo mais desregulado também, assim como ele quer trazer essa perspectiva para a inteligência artificial. E, Diogo, agora que a gente prometeu, a gente tem que entregar, né? Vamos falar um pouco das expectativas do governo Trump em relação à China? Mas vamos restringir essa discussão no âmbito da tecnologia, porque senão a gente precisaria de uns 5 programas só para falar sobre isso. 5 milênios, inclusive, 5 né? milênios. A gente está falando da China. Exato. Então vamos lá. A gente tem, acho que, vários fatores aí que a gente precisa acompanhar de perto sobre esse processo, né? De relação da China com os Estados Unidos. Então, um dos fatores que acho que na administração passada ele cutucou e depois o Biden fez uma outra coisa é em relação aos semicondutores. Porque o Trump, ele barrou, né? Ele colocou sanções contra a China. Então, a China teve uma dificuldade de acesso a chips mais avançados, né? Por exemplo, principalmente os de inteligência artificial. Isso foi feito pelo Trump, no primeiro mandato. Uhum. Depois veio o Biden e o Biden fez o Chips AI Act, que é um projeto de lei que virou uma lei mesmo, que dá muito dinheiro. É uma enxurrada assim, de dinheiro para levar a indústria de semicondutores de volta para os Estados Unidos. A gente está acostumado aqui no Brasil de ver um programa sendo lançado pelo governo federal na casa dos milhões. Esse programa do Chip AI Act é na casa dos bilhões. Bilhões. E é na ordem de 60 bilhões de dólares. É muita grana. É muita grana. E tem várias empresas que vão seriam beneficiadas para isso. E aí o Trump já olhou para isso e falou, não, peraí. Esse Chips AI Act está complicado porque parece favorecer apenas algumas poucas e grandes empresas. São elas Intel, Samsung, a TSMC, que é uma taiwanesa, e tem uma outra chinesa também, que também é gigantesca. Ou seja, é uma grana que o governo dos Estados Unidos vai botar em empresas que já são gigantes. Aí, eu aposto que quem está ouvindo esse programa, ou vendo a gente, pensa assim, os Estados Unidos, aquele país onde as empresas têm que crescer por conta própria, o governo está botando dinheiro. Meu amigo, Não, é isso que está acontecendo. E essas grandes empresas, muitas delas cresceram por conta de financiamento público, né? A gente não pode se enganar. Então ele falou que vai revisitar isso. E aí uma coisa que ele pode fazer é que o Chips AI Act, ele visa o quê? O incentivo. Então ele dá grana para a galera investir nos Estados Unidos. E aí ele pode revisitar isso e uma alternativa que ele ventila eu troco o incentivo por aumentar a tarifa de fornecedores estrangeiros. Então ele vai tarifar mais, certo? Tarifando mais, o que acontece? O preço sobe nos Estados Unidos. Então essa é uma preocupação também do mercado de tecnologia. Será que o acesso a essa infraestrutura também não vai ficar mais cara? Então é uma questão que está em aberto ainda. E além disso, né, além dessa discussão sobre China e chips, tem uma outra discussão que é importante, né? Que a gente não sabe ainda qual vai ser o desdobramento, que é o do TikTok. Do TikTok. Então o TikTok, também ele já mudou de ideia sobre isso. Você sabe muito bem, né? E quem está nos assistindo também sabe que, inicialmente, quando ele era o presidente, ele falou, temos que banir o TikTok. Mas ele só falou, né? Ele falou. Não, na verdade, ele fez uma ordem executiva para banir o TikTok, que foi barrado pela justiça. Tem razão. Não foi? Mas ele deixou quieto, sabe? Mas tudo bem, não fez muita questão também. Ele fez a ordem executiva, a justiça falou, não, peraí, não dá, porque isso fere a liberdade de expressão, beleza. Isso veio o governo Biden, e no governo Biden, então, foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente a obrigação, ou o TikTok agora, ele é vendido para um grupo americano, de investidores, uma empresa americana, ou que não seja chinês. Exatamente. Ou ele vai ser proibido, vai ser barrado nos Estados Unidos, né? E isso foi aprovado, agora não sei fazer as contas de cabeça, mas tinha os 6 meses e aí tá vencendo agora, né? Esses 6 meses. Agora, e o Trump fala que ele é contra agora o banimento. Durante a campanha ele falou, né, que era contra o banimento do TikTok, ali de uma maneira muito mais eleitoreira, focando nos jovens,
nas crianças, criança não volta, né? Mas nos jovens, principalmente, que usam com muito excesso, né, o TikTok nos Estados Unidos, e também pensando no impacto que isso poderia ter para a própria economia digital, porque muito nos Estados Unidos hoje, de influenciadores, de comércio, também já começa a acontecer pelo TikTok. Ele também pensou em uma outra coisa. Qual foi? Ele tem um grande amigo que é um investidor do TikTok. Sim. E falando em amigo, a gente fala dele. O Musk. Mas o Musk não é esse investidor. Não é esse. Não, é bom avisar. É bom avisar. Porque o homem tem amigo, hein? Esse investidor do TikTok é um investidor árabe Uhum. que fala-se muito pouco no nome dele, mas é também amigão do Trump. E o Trump costuma favorecer e chamar os brothers, os parças, para trabalhar com ele. E um deles foi o Musk, que vai começar a trabalhar no Departamento de Eficiência Governamental. No papel, o que o Musk vai fazer? Ele vai fazer processos para tornar a administração federal dos Estados Unidos menos inchada e menos dependente do corpo técnico. Ou Ele seja, promete economizar, tipo, quase 3 trilhões, não é? Pois é. Mas tem uma outra questão também, que traz uma complicação maior. É que Trump é totalmente anti-China. Total. Certo? E o Elon Musk é totalmente amiguinho da China. E aí, como que vai ficar essa relação? Clima tenso entre os brothers. Porque é isso que está acontecendo, né? Então, de um lado você tem o Trump, que o seu discurso dele é totalmente anti-China, a gente tem que fazer frente à China e tal, e o Elon Musk, ele depende da China. Depende no quê? Depende de uma série de fatores. Assim, se a gente pensar na Tesla, o mercado chinês, ele é fundamental, não somente como um mercado usuário compram de muito, Tesla, né? Compram muito, mas não só isso, ele fabrica muito na China. Pera aí, ó. O cara não é patriota? Ele é patriota, mas assim... Ele tem que fazer carro no Texas. Mas, cara, só pra você ter uma ideia, ele fabrica também no Texas, mas só pra você ter uma ideia, na China é quase metade da produção de Tesla. Não tô zoando. Caramba. Quase metade da produção da Tesla, ou tipo metade, assim, é um número bastante expressivo, fica na China. O Musk é o patriota fake, não nasceu nos Estados Unidos, é imigrante, não gosta de imigrante. E gosta da China, e é amiguinho da China. E não faz o produto norte-americano nos Estados Unidos. Let's make Tesla in China again. Great again. Então, o que acontece é isso. Então, cara, fica esse questionamento, né, da relação, essa relação próxima agora entre Trump e Elon Musk, sendo que Elon Musk também tem esses laços com a China. E o Elon Musk, ele força ainda mais uma aproximação com a China. Primeiro porque a Tesla, que tem um mercado super importante na China, vem perdendo mercado por conta do surgimento dos competidores locais. Então, BYD e outras estão crescendo muito. E tem uma questão do próprio governo chinês também. Porque tem uma tecnologia que é estratégica para os carros do futuro, que é esses assistentes de direção. Não vou nem falar do carro 100% autônomo, mas da IA nos carros para auxiliar no processo de direção e tal, até que se chegue a um carro autônomo. Isso é estratégico para a Tesla, isso é estratégico para qualquer empresa de carro elétrico do mundo, assim. E tem uma questão na China. Qual que é? A China, o governo chinês, proibiu a Tesla de usar essa tecnologia internamente. Até fazer testes. Eles não podem fazer testes. Mas, por conta de segurança, né? Mas a BYD tá proibida também? Tá proibida? Não. Não tá? Tá nada, entendeu? Então o Trump também tá tentando fazer... O Trump não. Perdão, aqui. O Elon Musk tá tentando fazer um lobby com o próprio governo. Ele teve várias reuniões com os oficiais do governo chinês para tentar reverter essa medida, né? Porque ele, óbvio, para ele é super interessante ter essa tecnologia lá para desenvolver, né? Desenvolver esse processo de desenvolvimento tecnológico. E isso, cara, tá um bololô danado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Os Estados Unidos não tá querendo proibir o TikTok, a China quer proibir a joia da coroa do que é ter um Tesla. Então, exatamente. E aí fica essa questão, cara, que enrosco, né? Que enrosco. E se a gente pensar um pouco, vai sobrar pro Brasil, né? Vai sobrar. Eu acho que muito mais, assim, por uma questão se fala muito, né, assim, no universo da tecnologia, assim,
de regulação, de geopolítica, do efeito Bruxelas, né? Que assim, é o efeito de uma regulação que acontece na Europa que começa a se espalhar pelo mundo, né? E aí, claro que, tipo, apesar dos Estados Unidos, a América Latina não ser uma prioridade número 0 para ele, número 1, sabe, das mais importantes, as narrativas, elas vão fluindo, né? Então, com certeza, isso pode ter pressões aqui no Brasil, sim, né? E acho que são em vários caminhos, assim, até sobre o processo da própria regulação e também nas instituições brasileiras. Né? E com o Musk no governo do Donald Trump, ele vai poder começar a desafiar as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras, de um lugar que até agora ele não ocupou, como integrante do governo dos Estados Unidos. 2025 não vai ser para amadores, Jô. Não vai ser para amadores e o mais legal é que, assim, tipo, tudo isso que a gente está levantando aqui, a gente vai ver o desenrolar, né? E você, audiência querida, pode acompanhar com a gente ao longo dos anos tudo isso que a gente está comentando aqui agora. Cobrem a gente ao longo de 2025. Ciência Responde é o quadro em que a gente busca evidências científicas para responder curiosidades, aquelas perguntas que você sempre se fez e até mesmo aquelas que você nem precisava saber. E hoje a gente traz uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente vem trocando aqui, né, Diogo, ao longo de muitos episódios em Deu Tilt. Muito se diz que a inteligência artificial já está tão potente que ela consegue desvendar os nossos segredos, Diogo, desvendar a nossa personalidade. Mas a ciência pode responder? A IA já é capaz de ler as nossas emoções? Para responder essa pergunta, Elton, acho que é importante a gente, então, ir para a ciência e entender um pouco sobre essas teorias das emoções. Ah, você vai cantar Sandy Júnior. São várias teorias que temos, mas hoje ela é dividida em duas principais vertentes. Você assistiu Divertidamente? Assisti. Você gostou? Do 1 ou do 2? Pode ser do 1 e do 2. Eu gostei muito do 1 e o 2 eu achei que era mais do mesmo. Achei que tinha umas emoções lá meio... Você não gostou da ansiedade, cara? Ah, não. Quem gosta da ansiedade, Diogo? Pô, você não achou ela divertida? Eu achei ela divertida, cara. Você gostou do tédio? Cara, eu prefiro o tédio à ansiedade. A mente humana precisa do tédio. Não, lógico. Mas a gente não tá tendo tempo, né, pra tédio. Pois é. Por quê? Porque a gente fica ansioso. Porque, exatamente. E, bom, mas por que eu tô falando de Divertidamente mesmo? Porque a Divertidamente, ela é uma materialização, obviamente limitada, de uma das teorias das emoções, que é a teoria da emoção básica e universal. Inclusive, um dos pais dessa teoria, ele foi consultor do filme, do Divertidamente. Sim, o Paul Ekman. E ele aparece até nos créditos. E o que diz essa teoria? Né? Que as emoções, elas são básicas e universais. Ou seja, existem emoções, um conjunto de emoções básicas, que mais ou menos aquelas que estão no filme, sabe? Raiva, tristeza, pipipipopopó. E que elas são universais, elas são permanente, independente da cultura. Elas estão presentes. E que essa relação dessa emoção básica, ela está associada a uma expressão facial específica. Então você tem aquelas caras típicas, né, de tristeza, de raiva, de emoção. E essa é uma teoria que vem, sei lá, da década de 60 para cá. Ela é bastante antiga e ela guiou muitos processos da neurociência, da psicologia. O que acontece é que surge uma nova teoria, que é a teoria das emoções construídas, né? Uma teoria mais construtivista, que fala, não, peraí, a emoção não é algo que é básico e universal, ela é uma construção, e ela é uma construção que depende da cultura, depende da linguagem, e que cada cultura vai enxergar as emoções de uma outra forma, ou seja, ela reage no corpo, mas o significado que a gente dá para ela depende da cultura e depende da língua. Ou seja, no primeiro caso, transcendia a língua. Eu não precisava falar inglês para saber que alguém estava puto, ou que alguém estava muito feliz, ou que alguém estava entediado. Mas nesse segundo caso, o que parece uma coisa mais próxima da realidade, eu tenho que entender quais são os aspectos culturais, de que jeito que a pessoa está com o pé fincado naquela sociedade, para entender se ela está gritando porque o time dela fez um gol, ou se ela tá gritando porque ela bateu o dedinho na quina do sofá e tá bem pistola da vida. Isso, perfeito. E isso a antropologia já vinha estudando, né? Já vinha estudando isso de uma maneira mais efetiva. Tem uns artigos muito legais, teve um que eu li recentemente que é, mesmo as emoções que são compartilhadas e tem tradução direta entre várias línguas, entre várias culturas, ela é entendida de uma maneira diferente. Por exemplo, o amor
O amor, no português, para o brasileiro, ele é uma emoção, né, que a gente traduz e entende diferente do que o amor, por exemplo, na Rússia, né? Então tem vários artigos que mostram essas relações, essas diferenças. Mas começaram a surgir também evidências mais recentes na área de psicologia e de neurociência. E aí tem uma neurocientista que ela é super famosa, que chama Lisa Feldman Barrett. Inclusive ela tem um livro que é incrível, cara. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Infelizmente o livro não tem em português ainda. Mas vem com emoções estampadas na capa pra gente entender como é que funciona. Vem, que é How Emotions Are Made. Traduzindo, né, seria como as emoções são construídas, né, são feitas, são montadas. Porque é justamente isso, né, que ela traduz dentro do livro todo esse processo de construção. E é muito legal porque logo no início ela começa com uma foto da Serena Williams, né? Só que ela pega a foto da Serena Williams e pega só o rosto, só o recorte do rosto. E ela pede para as pessoas, né, descrever o que a Serena Williams está sentindo aqui. E a maior parte fala dor. E quando abre a imagem, né, depois ela abre a imagem, ela tinha acabado de ser campeã. Muito então, provavelmente ela estava fazendo... A Serena Williams está comemorando e está fazendo aquela cara de... eu consegui, cheguei lá. Era comemoração, né? Então isso mostra que... E ela tem vários outros estudos, né? Ela é uma das cientistas top 1% citada no mundo. Uau! Então ela é um dos grandes nomes da área de neurociência afetiva, né, que estuda as emoções. E ela fala, não dá. Então ela tem vários estudos trazendo evidências de que reconhecer emoções através da expressão facial é quase jogar na loteria. Você pode acertar como você pode... você tem 50%, sabe? Tá. Porque muitas vezes você não olhou pra pessoa e falou, puta, essa pessoa tá puta, né? E a pessoa tava puta? Não, tava pensando em lavar a louça, sabe? Então, uma coisa assim, banal. Mas a pessoa podia estar puta também. Porque às vezes você tem expressões que condizem realmente com a emoção e tem outras que não. Mas às vezes a pessoa tá fazendo uma expressão por um motivo. Então é muito difícil fazer essa relação direta entre a expressão facial e o estado mental, o estado subjetivo. Mas por que então tem essa perseguição das empresas de tecnologia por criar inteligência artificial, ou por dizer que estão criando empresas de inteligências artificiais que conseguem identificar emoções? Se pra gente mesmo é tão difícil, sabe? Porque é um desconhecimento. E é um desconhecimento, e isso eu acho que é importante, que tem a ver com o próprio processo de desenvolvimento da IA, de como a IA é treinada. Porque a IA, ela sempre vai fazer o match dos dados com uma resposta. Mas não importa o que sejam esses dados, Elton. Ela sempre vai fazer esse match. E muitas vezes ela faz um match totalmente equivocado. Então, o que aconteceu durante... E agora está voltando essa moda, por isso que a gente está falando disso. As empresas começaram a coletar dados de expressão facial e falar se a pessoa está feliz, está triste e tal. Ia para a inteligência artificial e a inteligência artificial conseguia detectar. Mas o que ela estava detectando ali era a expressão facial da pessoa. E não necessariamente o seu estado subjetivo. Entendeu a diferença? A pessoa tá sorrindo ou a pessoa tá com um olhar mais cabisbaixo. Era isso que ela identificava, mas não qual que é o estado mental realmente da pessoa. Só que começaram a se vender esses produtos loucamente, né? Basicamente, ninguém sabe o que está acontecendo na cabeça do palhaço. Ninguém sabe o que está acontecendo na cabeça do palhaço. É isso, cara. E não só a expressão facial, só que tem um monte de inteligência artificial que usa, né, esse reconhecimento de expressão facial para falar, essa pessoa está 70% feliz. O que é 70%? E colocam métricas, você já viu esses sistemas, né? É um estado quântico da felicidade. Exato. E começaram a vender isso muito para a área de educação, mesmo para criança. E tem gente que compra, né? Tem gente e começa que compra. a fazer análises pedagógicas com os resultados que saem dessas ferramentas que, de partida, já não detectam nada. Isso, e a própria Lisa Feldman Barrett, ela é totalmente contra, ela fala, cara, toda essa tecnologia que fala que reconhece emoção a partir da expressão facial é lixo. Ela começa exatamente isso. E é até interessante porque a gente organizou um painel, né? Tem um evento da ONU que chama Internet Governance Forum, a gente organizou um painel, convidou a indústria, então convidou a Microsoft e convidou ela. Ela foi uma das painelistas, né? E foi bem legal, assim, porque o painel, mesmo com a indústria presente, eles chegaram num consenso... Que foi o quê? De que não é possível mesmo, né? E o mais legal é que a Microsoft, que tinha uma das tecnologias mais vendidas desse tipo de tarefa, né? De reconhecer emoções por expressão facial, aposentou.
aposentou a sua ferramenta, né? Ela simplesmente falou, ó, a gente reconhece que não dá para fazer... a gente não tem evidências científicas, foi o que eles usaram, que a gente consegue reconhecer emoções somente pela expressão facial, e ainda que a gente pudesse fazer isso, a gente está falando de um sistema global, e que as emoções, elas são culturais. Então, talvez uma expressão facial que é muito típica de uma dor numa cultura pode ser uma outra emoção em outra, né? Então, eles aposentaram, assim. Só que agora começa a surgir outras que vêm perseguindo esse caminho. Até porque a gente tem o feitiço de desvendar o quê? Os mistérios da mente humana. Todo dia sai um otário e um malandro de casa. Quando eles se encontram, um dos dois vende uma ferramenta de detectar a emoção por IA pro outro. Por outro. E que o outro vai ficar feliz quando vê lá 70% de felicidade e tal. Etc. Mas é bom a gente não perguntar pra IA se ele ficou feliz ou não, porque ela vai errar. Ela vai errar. Diogo, todo começo de ano, a gente se engana fazendo resoluções de ano novo, achando que vai conseguir cumprir toda a imensa lista de 300 itens. E para as empresas não é diferente não, cara. Para as redes sociais, então, nossa, o que tem de promessa no começo do ano que não se realiza no final, não tá escrito, cara. E a gente vai fazer exatamente isso. Quais são as promessas que estão no horizonte das redes sociais para 2025? Se fosse resumir, qual que você faria assim? Em um tweet? Cara, eu acho que o TikTok, ele não vai ser vendido nos Estados Unidos e não vai ser bloqueado. É uma aposta. É uma aposta. E isso é o que está rondando o TikTok e é a grande ameaça porque tem um machado sobre a cabeça dele no maior mercado em que ele atua, que é os Estados Unidos. A gente já comentou isso no primeiro bloco, mas não custa nada repetir. O governo dos Estados Unidos, o Congresso, como você bem lembrou, criou um dispositivo para que o TikTok só poderia funcionar nos Estados Unidos se ele fosse vendido, não fosse mais operado por chineses, sendo que hoje em dia ele não é operado por chineses, ou ele deixaria de funcionar nos Estados Unidos. O Congresso deu um prazo e a administração federal americana também chancelou esse prazo e está para vencer agora esse prazo. É claro que o TikTok já acionou a justiça, pode ter algumas prorrogações, mas esse é o grande fator que está em discussão no mundo todo. E se acontecer de o aplicativo ser expulso dos Estados Unidos, vai ser uma grande revolução, porque isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu de a justiça impedir uma empresa de atuar no país porque ela detinha esse ou esse sócio. Pelo menos não na história moderna. No passado já aconteceu alguns eventos e tal, não sei o quê. Mas, além disso, o TikTok tem um efeito sistêmico muito grande, porque outras empresas estão na mesma situação que ele. Fora isso, a gente tem um grande processo de regulamentação das redes sociais que, curiosamente, não atingiu o TikTok lá nos Estados Unidos, mas atingiu aqui no Brasil. A ANPD acabou de decidiu no fim do ano passado, que o TikTok desse um jeito de tirar as crianças e adolescentes de lá de dentro, porque o uso das informações pessoais e os requisitos de privacidade eram meio enevoados e tal. Isso foi suspenso, mas com certeza vai voltar em 2025 e é uma questão com a qual o TikTok vai ter que lidar certamente esse ano, Diogo. Sim, e também tem uma outra questão que vai impactar no TikTok, não aqui no Brasil, mas no exterior, e que talvez isso possa ser levado para outros lugares do mundo, que foi a Austrália, que colocou, né, foi aprovado de fato a lei que agora vai demorar acho que um ano para entrar em vigor, que proíbe redes sociais para menores de 16 anos, né, que é o público assim, o público em cheio do TikTok. Exato. A manifestação mais curiosa que eu vi em termos de redes sociais em relação a essa lei da Austrália foi a do LinkedIn. Falaram, LinkedIn, você tem que tirar os menores de 16 anos. Aí o LinkedIn respondeu, a gente é muito chato para ter adolescente aqui dentro. Ninguém nem quer ter. Nem tem gente aqui com menos de 16 anos. Mas, passando para outras redes sociais, e sobretudo uma que vai ser afetada, e o Facebook, Diogo? O que tem aí para Facebook, cara, Facebook, vamos colocar o Facebook e Instagram junto? Vamos. Porque, né, falar só do Facebook assim... Vamos chamar... Você tem Facebook ainda? Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Eu não tenho mais. Você não tem mais? Não, eu apaguei. Tá de sacanagem. Mas eu tenho Instagram e tenho WhatsApp também. Tá. E aí, pensando, acho que nesse ecossistema, uma coisa que entrou em vigor, que a gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar aí, foi lançado,
é o IA da Meta. Uhum. Né? Então eu acho que teve esse lançamento, o público ainda está entendendo como interagir com ela. Uhum. Pelo menos assim, não tenho acesso a dados, não tenho números, é uma coisa super empírica e muito no meu contexto, que eu vejo as pessoas usarem pouco. Uhum. Você vê como é que você está vendo o uso assim, de pessoas próximas No da IA da WhatsApp, Meta? no WhatsApp eu tenho visto usarem pouco, mas ela foi liberada aos poucos no Instagram, Uhum. onde o uso é mais publicizado. Uhum. No WhatsApp as pessoas têm que mandar para você ver, ou você tem que Isso. estar num grupo. No Instagram, como é uma rede aberta, muito provavelmente é lá que a gente vai ver o uso. Começar a ver um pouco mais, né? E quando chegar no Facebook também. Afinal, são públicos Diferentes, completamente diversos e totalmente distintos, né? diferentes. E os usos vão ser completamente... Cada qual a sua maneira também. Eu tô ansioso para ver isso daí. É interessante, engraçado assim, que também, eu até escrevi uma coluna sobre isso, que a IA da Meta ela tem o potencial de realmente trazer uma inclusão de inteligência artificial no dia a dia das pessoas, porque tá ali, né? Tá no WhatsApp, que é a ferramenta mais usada, assim. A gente gravou um episódio do Deu Tilt sobre isso. E isso faz parte também de um processo de letramento, assim. Porque, eu vou dar um exemplo da minha mãe, assim. Ela falou, apareceu essa bolinha aqui no WhatsApp e tal. Eu falei, a inteligência artificial, ela falou, mas ela é meio burra, né? Eu falei, por quê? Ela falou, digitei aqui, bolo de cenoura. E ela não trouxe a resposta que eu queria. Eu falei, mãe, não é um buscador, ela não é o Google que vai trazer um link, você vai acessar o site do Panelinha lá, sabe? Ela trouxe, sei lá, informações sobre bolo de cenoura, uma receita, e não era isso que a minha mãe tava querendo. Então, acho que tem esse processo de letramento, né? Então eu acho que a IA da Meta é uma coisa para a gente acompanhar aí para 2025, com certeza, o desenrolar disso, até para a gente entender como isso ajuda no processo de letramento. Mas outra coisa que o Instagram vai protagonizar esse ano é o fato dele ser um pivô de um possível processo de regulamentação do monopólio do Facebook, quer dizer, da Meta, sobre as redes sociais. Está em análise num órgão regulatório dos Estados Unidos a compra que a Meta fez, na época Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A FTC, que é um dos órgãos que analisa aquisições e tal, aprovou o processo de aquisição, mas se deu conta de que a Meta não compartilhou todas as informações que seriam relevantes para saber a dimensão do impacto que essa aquisição provocaria sobre os concorrentes. A partir daí, ela está acusando a Meta de ter mentido e pode vir a pedir a revogação dessa aquisição, ou seja, o desmembramento da Meta. Já pensou se isso acontece? Vai Facebook para um lado, Instagram para um lado, WhatsApp para o outro. Cara, eu tô para viver e ver um mundo assim, cara. Mas agora a gente vai pro seu queridinho, Diogo. E o Blue Sky? E o céu azul? Tá um céu de brigadeiro pro céu azul? Cara, o Blue Sky, ele teve uma ascensão aí pela uma debandada que teve no X, né? E se colocou assim, porque ele é muito nostálgico, né? Ele lembra muito o Twitter original. Você tem Blue Sky, cara? Eu tenho Blue Sky. Então, ele lembra bastante, assim, o jeitão do Twitter original e tal. Então, acho que teve esse olhar mais nostálgico. E durante as eleições e depois que o Trump ganhou, teve uma debandada, né, do X, principalmente nos Estados Unidos. Até porque o X ainda ele é relevante nos Estados Unidos, assim, do ponto de vista da quantidade de usuários. Aqui no Brasil, menos. Só que, assim, ainda... Quando a gente pega a quantidade de usuários, só para você ter uma ideia, o Threads, ele teve, no mês de novembro, entraram mais usuários do que já tem no Blue Sky. Nossa. Entendeu? Então, assim, porque ele é o herdeiro, ele é o príncipe herdeiro, então ele vai conseguir fazer isso. Só que é um lugar que a gente tem que acompanhar, porque muitos daqueles influenciadores originais do Twitter estão migrando para o Blue Sky, não para o Threads. Né? Então, uma massa de gente está migrando pro Threads para entender o que é, vendo o que é e tal. Mas quem era o usuário mais assíduo do X mesmo, do Twitter original, eles acabam encontrando um refúgio no Blue Sky. Sim. Então, pessoas mais influentes, mais antigas, que estão ali nessa cena da cultura digital há mais tempo, elas estão indo para o Blue Sky. Pesquisadores, jornalistas, quase todos os veículos de comunicação também já estão no Blue Sky. A ascensão do Blue Sky nos lembra que ela está substituindo
uma rede que já foi muito querida para todo mundo. E já está quase virando uma tradição aqui em The Tilt de a gente enterrar no plataformas. A gente vai fazer um velório? A gente vai fazer um velório, mas a gente vai fazer um velório antecipado. Meio antecipado e atrasado. Porque o Twitter, como a gente conhecia, já morreu faz tempo. Já morreu. E o que tá andando por aí, como a gente brincou nos bastidores, é um zumbi que lembra... É uma penada, cara. É uma penada que lembra o Twitter, mas é uma coisa nova. O Twitter surgiu para as pessoas contarem rapidamente o que elas estavam fazendo no momento de uma conexão muito profunda com SMS, no momento que as pessoas começavam e gostavam de mandar SMS, era tudo rapidinho, as conversas se desenrolavam. Elas falavam sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento, mas essa rede social, que se colocava como contra discurso de ódio também, não existe mais. O que tem no lugar é uma rede completamente permissiva e que permite um ambiente muito insalubre. E agora a gente fica com... A gente tem ainda no nosso horizonte a rede social dos vídeos, que as pessoas... dificilmente encaram ela como uma rede social, né, Diogo? Mas é uma rede social, que é o YouTube. YouTube, sim, ele é uma rede social, não tem como dizer, né? Apesar do pessoal entender mais como um repositório, um stream, etc., ele acaba funcionando como uma rede social, você segue, você compartilha. E ela tem muitas novidades para esse ano, né? E eu acho que a novidade mais legal que vai ter dentro do YouTube é a IA no YouTube. Que é a grande mudança que a gente falou lá no começo. Que é a grande mudança. Por quê? Tá vindo nativa, né? Então, obviamente, não para todos os usuários ainda. Então, isso é uma coisa que vai ser feito de forma gradual. Mas é uma IA nativa que faz um monte de coisa. Inclusive, fazer a legenda já tinha, né? Mas fazer a dublagem, cara. E faz para várias línguas. Imagina o YouTube... o seu youtuber favorito, que é inglês, falando em português. De uma maneira muito parecida, né? Claro que não é perfeito ainda, a tecnologia está evoluindo, mas eu acho isso uma sacada danada. Porque é nativo, né? Antes as pessoas tinham que fazer essa dublagem em outras ferramentas, que tinham uma qualidade ainda pior, depois subiu o vídeo. E agora com a inteligência artificial isso muda muita coisa. Antes de a gente encerrar, outras duas ferramentas com IA que estão chegando no YouTube são... Você vai poder criar um pano de fundo com inteligência artificial. Tipo, eu tô andando na lava. Eu tava em Nova York quando o YouTube lançou isso. E dava para criar imediatamente um short com inteligência artificial. E você só dava um prompt e falava assim, eu quero andar na lava no Havaí. E aí ele criava um pano de fundo e ele é interativo. Além disso, também vai poder criar música. Trilha sonora, que é uma das várias dificuldades que os criadores têm. Bom, Diogo... 2025 tem muita novidade, a gente vai acompanhar tudo aqui no The Tilt e caso a gente tenha deixado alguma coisa de fora, fala com a gente, mas muito provavelmente o que vai acontecer no ano a gente contou aqui, hein? A gente contou e com certeza a gente vai voltar a cada um desses tópicos para aprofundar. Porque claro. É isso que a gente faz no The Tilt, a gente apresenta, mas a gente também discute muitas vezes com profundidade para elaborar ainda mais o tema. A gente fica por aqui, pessoal. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz. Esse daqui foi o The Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. UOL.